Se minha vida fosse resumida numa trilha sonora, seria uma trilha de drama, uma trilha triste. Meu sofrimento iniciou quando eu sofri um abuso, quando eu era criança, era muito nova, e ali começou meu tormento. Foi quando eu comecei a ter raiva de Deus, porque eu não entendi por que isso tinha acontecido comigo. Passei a ter raiva da minha família, raiva da minha mãe, e foi onde abriu as portas do meu coração para as drogas, para o cigarro, para o álcool. Eu matava a aula para ir beber, até teve uma situação que a polícia me encontrou com 13 anos, caída na frente de uma casa, já em coma alcoólico. Então foi só tormento ali que eu comecei a trazer para minha família. Inclusive tem uma foto de quando eu era adolescente, eu no cemitério, né? Era o lugar que eu mais amava ficar, era no cemitério. Como eu tinha essa revolta dentro de mim, tudo que afrontava Deus era uma forma que eu fazia para poder afrontá-lo. Então assim, eu ia no cemitério, eu ia com os meus amigos, a gente quebrava túmulo, entrava dentro do túmulo, fazia rituais, queria invocar espíritos, a gente saiu pelas ruas quebrando tudo que via pela frente, inclusive entramos numa igreja, onde eu cheguei até a frente do altar e cuspia na imagem de Jesus. Então tudo que tinha assim para afrontar, eu afrontava, porque eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Na escola, eu era o terror da escola, porque eu me vestia de uma forma toda de preto, cheia de espinho, fazia maquiagens pesadas, porque eu fazia questão que as pessoas sentissem medo de mim. Era uma forma que eu pudesse me sentir poderosa. Então, assim, eu saía na rua, quando eu via as pessoas me olhando, assim, assustadas, aquilo me dava mais força ainda para continuar sendo aquilo. A partir do momento das drogas, que foi a porta de entrada pro início do fim da minha vida. Porque quando eu usei a droga pela primeira vez, eu vi que eu podia sair da realidade que eu estava vivendo. Momentaneamente, porque quando passava o efeito do vício, vinha aquela depressão profunda, até por efeitos químicos da própria droga, né? Então, cada vez mais eu tinha que usar mais para me manter desacordada, me manter aérea. Até teve uma situação que eu fui para um carnaval com os amigos, e nesse carnaval eu passei 4 dias inteiros sem dormir, cheirando cocaína sem parar, até que eu entrei em overdose. O carro da polícia também foi, me buscou, me levou para o hospital. E ali eu vi que eu estava assim no fundo do poço, porque a hora que me deu overdose, que eu voltei, que daí tive que ser medicada, ficar internada e tudo mais, eu pensava, por que eu não morri? Eu não conseguia olhar para frente e imaginar um futuro. Eu não conseguia olhar para frente e imaginar que eu pudesse ter um marido, que eu pudesse ter filhos. Porque eu sempre olhava para mim e pensava assim, essa menina não merece. Eu carregava essa dor, porque eu achava assim, como que uma criança que sofreu o que sofreu vai ter a oportunidade de ser uma mulher feliz? Então aquela dor era tão forte que eu não acreditava. E eu tentava. Dentro de mim tinha uma sede de querer tentar ter uma vida. De querer tentar ter um começo. Mas eu não tinha forças. Então, esse chegou ao ponto assim que eu já não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu falava assim, eu quero pôr um fim na minha vida. E até que teve um dia que eu cheguei em casa, eu peguei tudo que é remédio que tinha na caixa de remédio da minha mãe e tomei. Eu apaguei, dormi acho que uns 3, 4 dias. Na segunda tentativa eu tomei desinfetante, mas não aconteceu nada, porque na hora já trancou, eu tive que cuspir. Então eu sempre ficava maquinando alguma coisa. Carta de suicídio, eu tenho umas 5, 6 assim, que eu escrevia, falando, não, hoje eu vou tentar, hoje eu vou tentar. E foi quando a situação financeira começou a apertar, eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia para onde ir. Tive amigas que me fizeram propostas, né, para conseguir ganhar dinheiro de uma forma errada. E eu, no auge da minha dor, no auge do desespero, eu falei assim, quer saber? Eu já fiz de tudo dessa vida, né? Já tentei de tudo, nada deu certo. Então eu vou. Fui decidida, eu falei, eu vou. E quando eu estava dentro do ônibus, a caminho de encontrar com essa amiga, eu estava muito angustiada. E de repente, quando eu vi, em vez do ônibus virar para o caminho que era para ele ir, ele foi reto. E eu percebi que eu tinha pegado o ônibus errado. E eu já desci no próximo ponto, eu falei, nossa, eu preciso ir andando, né? Desci correndo, e a hora que eu desci do ponto, que eu fui atravessar a rua, eu dei de frente com a porta da Igreja Universal. Eu falei, quer saber? Eu não vou nem me encontrar com essa amiga. Eu vou aqui na igreja, eu vou pedir perdão para Deus porque eu vou fazer agora, e eu vou me jogar na frente do ônibus.
E foi o que eu fiz. A hora que eu desci, que eu entrei na igreja, eu sentei no último banco, ali eu me ajoelhei, e na hora que eu me ajoelhei foi a primeira vez que eu tive, de fato, uma conversa muito sincera com Deus, como eu nunca tinha tido na minha vida. E conforme eu ia falando, parecia que saía um peso de dentro de mim. E ali eu percebi, parece que caiu uma venda dos meus olhos. Falei, então, estamos conversado. Levantei, na hora que eu levantei, entrou o pastor no altar. E começou uma reunião. E eu não sabia que ia ter reunião naquele horário, eu não sabia, eu peguei o ônibus errado, eu desci no lugar errado. E a hora que ele começou a falar, ele detalhou tudo. Falou da prostituição, falou das drogas, falou do abuso, falou de tudo. E ali eu falei assim, meu Deus. Eu ainda olhei para o banco e falei, gente, será que tem algum microfone escondido aqui? Alguém ouviu o que eu falei? Porque ele falou certinho. E ali, na hora que ele falou, ele chamou para ir para diante do altar. Falou, você que está aqui, e eu sei que você está aí, sofrendo, está chorando, e acabou de falar, você vai sair daqui e vai dar um cabo na sua vida. Eu quero você aqui no altar. E eu escutei uma voz nítida dentro do meu coração falando, filha, venha do jeito que você está. Não importa a roupa que você está usando, eu quero você assim. E a hora que eu cheguei na frente do altar, foi aquele peso de toda uma vida que caiu por terra. Ali eu consegui, primeira vez na vida, sentir um pouco de paz, como eu nunca tinha sentido antes. E ali na hora o pastor pregou, deu a palavra, e ali eu já saí transformada. A hora que eu saí da igreja, eu peguei as minhas coisas, fui para casa, desliguei meu celular, porque daí essa amiga ficou me ligando sem parar, e comecei a ter muita sede na palavra. Aquilo estava me alimentando, aquilo estava me fortalecendo. Então, cada vez mais eu comecei a buscar, eu queria entender mais de Deus, eu queria entender quem era esse que me aceitou do jeito que eu estava. Foi quando eu tomei a decisão do batismo nas águas. Ali, todos os vícios caíram por terra. Depois que eu me batizei, eu tomei uma decisão mais assim, forte da minha vida. Eu falei, eu não quero mais aquilo. Tudo que me trazia coisas ruins que sujavam a minha vida com Deus, eu falei, eu não quero mais ter contato. E foi quando veio a primeira fogueira santa de Israel. E eu entendi que o que eu precisava era o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Era ter a mente de Cristo, era pensar como Ele, era agir como Ele, era ter a força que Ele tinha. A minha vaidade era um tudo para mim. Era, na época, assim, não, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar isso. Eu falei, não, eu não quero nada, eu não quero saber nada disso, nada para mim mais importa. Eu lembro que num envelope eu coloquei o sacrifício financeiro e no outro eu escrevi num papelzinho amizades. E eu subi, a hora que eu coloquei o envelope no altar, é como o dia que eu pedi para Deus me matar e fazer eu nascer numa nova criancinha. Eu vi ali acontecer a criancinha nascendo. E não demorou muito, logo depois do altar, eu estava no jejum do Daniel, estava ali buscando, me conectando com Deus, e foi um momento que eu estava em casa, e foi naquele momento que eu me senti tão pequena. Eu falei, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, parece que Ele colocou um espelho na minha frente e mostrou o tamanho que eu era, mas a gigante que eu me tornava quando eu estava com Ele. E foi naquele momento que eu não tive sentimento, não foi algo assim sentimental, foi só uma certeza dentro de mim. Eu já tinha certeza que o Espírito Santo dele estava dentro de mim. Eu me emocionei, eu chorei porque eu estava cantando, eu estava louvando, mas aquilo não foi o fator que falou, estou recebendo o Espírito Santo porque eu estou chorando, não. Era a certeza que estava dentro de mim. Ali eu saí de lá, aí pronto, eu falei, agora arrebentou. Fui para a igreja, saí de casa, fui para a igreja, eu queria falar para o pastor, eu queria falar para os evangelistas. Eu falei, onde que tem movimento de evangelização agora? Eu quero estar lá. Então a minha vida começou a ter um fogo dentro de mim que eu nunca imaginei que teria. Então ali eu tinha certeza que o Espírito Santo já estava fazendo parte da minha vida. A minha vida financeira começou a melhorar, casei, o marido dos sonhos, ele é um príncipe para mim, me trata feito uma princesa. Os filhos hoje que eu tenho são filhos abençoadíssimos, trabalham junto comigo, a gente está no mesmo ramo de trabalho. E Deus deu a direção para abrir uma escola de música, que lá dentro também ele ia ser a portinha da casa dele. E a partir daquilo ali, a gente abriu a escola, abrimos mais 2 outras empresas.
Então o Espírito Santo hoje dentro de mim, ele traz essa certeza. Eu posso estar passando por um problema aqui, eu sei que com ele eu vou conseguir resolver. Essa é a Ariane sem o Espírito Santo. E essa aqui é a Ariane com o Espírito Santo. E aí, quem fez a melhor escolha?